Tudo bem, galera? Nossa aula de hoje vai falar de conjunções. Só que antes de falar de conjunções, a gente precisa ter em mente o quê? Qual é a diferença entre frase, orações e períodos? Então, a gente vai dar aqui uma breve explicação a diferença entre os três. Então, aqui, ó, frase. Frase é todo enunciado de sentido completo, podendo ser formado por uma só palavra ou por várias, podendo ter verbo ou não. Então, eu tenho um exemplo, ó. Oi é uma palavra, não tem verbo. Pare já é só um verbo, mas também é uma frase. Tudo bem são duas palavras, não tem verbo, mas é uma frase, tem um sentido completo. Preciso acordar cedo, também é uma frase. Então, todos esses quatro exemplos, todos eles tem um sentido completo. Então, se eu tenho sentido completo, é frase, são enunciados com sentidos completos. Independente de ter uma palavra, 10 palavras, frase é isso, é todo enunciado com sentido completo. E aí eu tenho a oração. A oração, ela é uma frase também, mas qual que é a diferença? A oração é uma frase verbal. Então, para isso é necessário que o enunciado tenha sentido completo e que o enunciado tenha verbo ou uma locução verbal. Então, qual que é a diferença da frase e a oração? A frase, ela não tem verbo. A oração, ela tem verbo. Então, toda oração é uma frase, mas nem toda frase vai ser uma oração. Então, aí que o enunciado tem um verbo. Por exemplo, a Camila terminou a leitura do livro. Então, aqui eu tenho o verbo. Qual que é o verbo aqui? Terminou. Tem um sentido completo? Tem. Então, eu tenho um sentido completo. Tem o verbo, é uma oração. Então, ó, o período é o quê? É uma frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo com sentido completo. E o período pode ser simples ou composto. Então, o período ele é o quê? É uma frase constituída por uma ou mais orações. Então, o período ele pode ter uma oração ou ele pode ter mais orações. Lembrando que como é que eu vou fazer para saber quantas orações tem? Quantas orações tem no período? Toda oração é constituída por um verbo ou uma locução verbal. Então, eu vou saber quantos períodos tem dentro daquela oração pelo número de verbos. Então, aqui, ó, período simples. É aquele constituído por apenas uma oração, que recebe o nome de oração absoluta. Ó. O amor é eterno. Onde está o verbo aqui? Ó? O verbo er, que vem do verbo ser. Então, o amor é eterno, tenho só um verbo, tem um sentido completo, então eu tenho apenas uma oração. As plantas necessitam de cuidados especiais. Qual que é o meu verbo aqui? Ó? Necessitam. Então, eu tenho só um verbo. Se eu tenho só um verbo, eu tenho o quê? Um período simples, uma oração absoluta. E aí, a gente tem também o que? O período composto, que é aquele constituído por duas ou mais orações, ó. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Então, aqui eu tenho quantos verbos nesse período? Tenho o verbo quero e tenho o verbo presentear. Então, se eu tenho dois períodos, eu tenho o quê? Duas orações, ó. Quero aquelas flores, primeira oração, para presentear minha mãe, segunda oração. Então, eu tenho período composto por duas orações. Então, para saber o número de orações, basta eu ver o número de verbos. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que aconteceu ao anoitecer. Aqui eu tenho gritar, ouvirem, estou sabendo, que é uma locução verbal, o que aconteceu ao anoitecer. Eu tenho 5 verbos aqui. Se eu tenho 5 verbos, eu tenho 5 orações. Cheguei, jantei e fui dormir. Então aqui eu tenho cheguei, jantei, fui dormir. Tenho 3 orações. E aí eu entro nas conjunções. Por que que eu precisava saber a diferença? Porque, ó, as conjunções é o quê? É um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre eles. Então, ó, tem aqui, ó, ele joga futebol e basquete. Nesse caso, eu tenho dois termos semelhantes, ó, futebol e basquete, que é o quê? Que é um complemento ao que ele joga. Por isso que elas têm o mesmo valor gramatical. As duas são um complemento do que ele joga. Então, eu estou adicionando uma informação ali, ó. Eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Então, aqui eu tenho duas orações. Ó. Eu iria, o verbo iria, ao jogo, mas estou sem companhia. Então, aqui, ó, estou é o segundo verbo. Então, aqui eu tenho duas orações. Então, ela pode ligar dois termos semelhantes ou ela pode ligar duas orações. E aí eu tenho o quê? As orações coordenativas, que são aquelas que ligam duas orações independentes
e são divididas em 5 tempos. Essa questão de coordenativa e subordinativa a gente vai ver depois, quando a gente for ver as orações. Então, a princípio, a gente vai ver só as orações coordenativas. Então, aqui ó, tem as conjunções aditivas. Essas conjunções exprimem uma soma, uma adição de pensamento, que são eles: e, nem, não só, mas, também, não, não só, como, também. Gente, mas assim, não fique tentando decorar as conjunções. Você tem que saber o quê? O sentido que ela faz dentro da frase. Porque uma conjunção, ela pode representar duas coisas diferentes. Ela pode representar adição, mas ela pode representar também uma a diversidade. Então, vocês têm que pensar o quê? Qual é o sentido que a conjunção está dentro dessa frase. Por exemplo, aqui, ó. Ana não fala nem ouve. Então, aqui eu tenho o quê? Ana não fala e eu estou adicionando uma outra informação. Ouve. Ela não fala nem ouve. Eu estou adicionando outra informação. Ó. Terminei de almoçar e fui para debaixo das cobertas. Então, aqui, ó, terminei de almoçar. Esse e, ele está fazendo o quê? Ele está adicionando uma outra informação a esse período. Ó. Fui para debaixo das cobertas. Então, tá vendo ó, que eu tenho o quê? Eu tenho duas orações, eu tenho duas conjunções aditivas aqui, que eu estou adicionando uma informação. Conjunções adversativas. Exprimem oposição, contraste. Então, alguns exemplos aqui, ó. Mais, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Então, por que, que eu falo que ela é adversativa? Porque é um contraste, ó. Não fomos campeões, todavia exibimos o melhor futebol. Então, assim, eles não foram o time não foi campeão, mas exibiu o melhor futebol. Então, seria natural que quem exibe o melhor futebol seja campeão, mas nesse caso existe o quê? Uma adversidade, um contraste, uma oposição. Eles não foram campeão, mas eles jogaram bem. Saí cedo de casa, mas cheguei atrasado. Então, eu saí cedo de casa, a tendência seria que eu chegasse cedo. Mas qual que é a oposição aqui? Ó? Cheguei atrasado. Então, por isso que eu falo que é adversativa. Conjunções alternativas é quando eu dou escolha para a pessoa. Então, eu tenho aqui, ó. Ou você vem conosco, ou você não vai. Eu estou dando uma escolha para ela. Ou ela vem com a gente, ou ela vai ficar onde ela está. Se ela não vem com a gente, ela não vai para lugar nenhum. Então, isso são as alternativas. Eu tenho, ó, ou, já, já, hora, quer, quer, seja, seja. Então, eu tenho, mas é que nem eu falei, não pense assim em si só na conjunção em si, mas o sentido que ela está dentro da frase. E aí eu tenho as conjunções conclusivas, que exprimem conclusão de pensamento. Então eu tenho logo, por isso, pois, só quando ele vem depois do verbo, portanto, por conseguinte, e assim, ó. Chove bastante, portanto, a colheita está garantida. Então eu estou concluindo que se chegou, que já que está chovendo bastante, vou ter uma colheita boa, a colheita já está garantida. Eu cheguei a essa conclusão. E aí eu tenho as conjunções explicativas, ó, exprime razão, motivo, ó, que, porque, assim, pois, quando, depois vai, portanto, por consequente. Então, ó, não choveu, porque nada está molhado. Então, eu estou falando da razão de tudo estar seco. Por que, que tudo está seco? Porque não choveu. Então, toda vez que eu falo uma razão, um motivo de algo ter acontecido, eu vou usar o quê? Uma conjunção explicativa. Então, gente, foi isso. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês o que que é uma conjunção, qual é a função dela dentro da frase. É isso que vocês têm que ter em mente. Qual é o sentido da conjunção? Não para que serve cada conjunção, não assim decorar as conjunções. Não, você tem que decorar as conjunções, mas você tem que saber qual é o sentido dela dentro da frase. Então, você já sabe, qualquer dúvida, entre em contato comigo por e-mail, pode ser pelo Google Classroom. Então, é isso aí, gente. Até a próxima aula.